Está no ar mais um DAPcast, o podcast que vai ajudar você com os desafios da indústria. E hoje está conosco o ilustríssimo Rafael com PH, né? Porque teve o Rafael da Andrews aí que é com F e o Rafael com PH aqui da SICK. Fique à vontade para se apresentar aí, Rafael. Isso aí. Primeiramente, obrigado aí pela oportunidade. É muito legal estar aqui, poder falar sobre esses assuntos. Eu sou o Rafael Camberlingo Pinto Silva, né? O Rafael Silva da SICK com PH. E eu trabalho na SICK já tem 10 anos. Legal. Vim da base ali, comecei como estagiário e aí fui passando por todas as famílias de produtos e setores lá da SICK, né? Hoje eu sou gerente de produto, né? Um desses produtos estão aqui, que são os sensores de distância, sensores fotoelétricos e o nosso Master IO-Link aí, que é um produto habilitador aí para a gente poder habilitar aí, né? Trabalhar com digital, né? Ah, legal. Com a indústria 4.0, que a gente bate bastante nessa tecla aí. O Rafael aqui foi indicação do Vezar, do André Vezar, um abração, Vezar, que é da SICK também, já participou Isso aí, conosco aqui. E a gente vai falar sobre assunto aí. Sempre quando começa o DAPcast foi feito para quê? Para tentar ajudar, né? Para levar insights, cases de sucesso, tentar ajudar o pessoal da indústria, né? E colocar um pouquinho mais da indústria no digital aí, né? Pra gente colocar os assuntos técnicos também, que são super interessantes, né? Para quem gosta, são super interessantes. Ainda mais com esse boom que tá dando aí da indústria 4.0, digitalização, nuvem, IoT. Então é bem importante esse assunto estar aí para todo mundo conhecer, ouvir, tirar dúvidas. Com certeza, com certeza. E aí no início do DAPcast, né? O que eu faço? Eu dou oportunidade para a pessoa contar. Você falou que veio da base aí, legal, da SICK, mas conta um pouquinho da sua história. Legal. Né, até aqui, como que foi chegar, quais os treinamentos profissionalizantes, depois técnico, depois faculdade. Conta pra gente aí. Legal. Fica à vontade. Legal. Então, eu tô há 10 anos na SICK, né? Mas antes disso, meu primeiro emprego ali até é interessante que eu comecei com TI, né? Olha, legal. Então, como eu comecei com TI, eu já tinha afinidade quando moleque lá, computador e tudo mais, redes, enfim. Eu fui trabalhar com TI, né? Até agradeço a oportunidade. Foi meu primo que me ajudou nessa primeira oportunidade, que é até Sempre difícil. tem uma pessoa que vai... Sempre tem, exato. Leandro motivar Rizegato ali, aí. E muito legal porque eu fiquei lá aprendendo bastante coisa sobre redes, né? E aí eu fazia suportes técnicos, nível de TI, ajudava na parte de servidores, enfim, toda aquela parte de infraestrutura de rede, né? Então isso foi uma base muito legal para a gente poder iniciar essa, né, a indústria 4.0, né? E quando eu fui contratado lá na SICK, né, eu fui contratado para ser estagiário e um dos primeiros tópicos que eles queriam, né, é que a pessoa fosse conhecer redes, computadores, redes, porque eu iria ficar numa linha de produto que envolvia muito essa parte de comunicação e de rede, que eram as câmeras de visão, né, e encoders, que a gente conseguia programar ele via PLC, né? Então eu tendo essa base me ajudou muito nessa primeira entrada aí com essas portas, né? E aí fiquei com 2 anos de estágio. Aí eu fui contratado, né, efetivado para ficar na parte de pós-vendas da SICK, né? E aí no pós-vendas da SICK, como a SICK ela tem mais de 65 mil produtos, desde sensores fotoelétricos, toda a parte de segurança aí, né, envolvendo NR12, tem a parte de analíticas, né, de indústria base ali, encoders, sensores de instrumentação, câmeras, sensores de medição a laser, os LiDARs, né, que a gente fala muito. Então tem muito produto e por eu ser do pós-venda, eu tive que, né, vamos falar assim, se vira nos 30 para poder dar suporte para todos os nossos clientes em todos os produtos. Claro que no suporte ali tinha mais a parte de segurança, que o pessoal tinha um pouco mais de dúvida, e também a parte de câmeras e conectividade, rede, né? Então, né, sem querer, as coisas direcionaram tudo para essa parte de rede, né? E hoje eu passei depois, né, de ficar 3 anos lá no pós-venda da SICK, tive até a oportunidade de ir no Canadá, né, fazer alguns serviços lá, porque a gente tem um time, né, das Américas aqui e a gente troca essas informações, troca mão de obra entre América. Então, o Canadá teve um grande projeto lá nos Correios Canadenses, né, e por incrível que pareça, né, a gente fala, pô, mas Brasil é devagar, não. A gente era os melhores capacitados do nosso time Américas para fazer aquele tipo de projeto, né? Legal, e aí legal. A gente foi, eu mais um colega meu, mais 2 colegas do Chile, a gente foi para o Canadá
fazer a instalação de uns sistemas de identificação de correios, né? Então, de caixas, de envelopes, né? Por curiosidade, todos os correios brasileiros aqui é o sistema e solução SIC. A SIC. Da SIC. Inclusive, os aeroportos também, tá? Então, Guarulhos e Viracopos, eu acho que lá em Fortaleza também tem solução de identificação da SIC, né? Ah, legal. E aí a gente foi fazer esse trabalho lá no Canadá, porque eles precisavam entregar 8 sistemas em 3 semanas, né? E era meramente possível se fosse só 2 pessoas. Então a gente dividiu em grupos e conseguimos entregar esse projeto, né? E aí após isso, eu fui para a parte de pré-venda da SIC. Então eu fui o engenheiro de aplicação exatamente desses sensores, né? Fiquei uns 3 anos aí também cuidando dessa parte de sensores de fotoelétricos. E depois disso eu tive uma oportunidade de um outro colega meu lá da SIC, né? Que ele me convidou para fazer parte do time de programação da SIC. Então a gente tem um software, né? Que também a gente consegue fazer programação em Lua, codificação Lua, né? Por curiosidade, né? A Lua, né? Essa ponto Lua aí é da UFRJ. É uma codificação brasileira. Inclusive, jogos de videogame utilizam esse tipo de programação. E a SIC, que é alemã, né, utilizou esse tipo de codificação de código. É a Universidade Federal do Rio de Janeiro? Do Rio de Janeiro, isso aí. Ah, tá. Muito legal. E aí eu comecei a fazer programações, que a gente tem sistemas de visão, que ele já vem com os principais ferramentas para fazer análise, né, controle de qualidade, mas às vezes a gente precisava de algo que era mais customizado, né? E aí eu fazia alguns plugins, né, em programação Lua para acrescentar, né, mais características, mais benefícios para essa sistema de visão. E aí eu fiquei lá por mais uns 2 anos programando, do zero, né? Peguei bastante know-how disso também, com comunicação, na indústria e tudo mais. E aí agora eu tive a oportunidade, tem 1 ano mais ou menos, né, de me tornar gerente de produto exatamente dessas linhas aí que eu tocava no passado como técnico, né, vamos falar assim. Então hoje eu tô habilitado, né, em vários produtos para poder trabalhar, né, com eles e ajudar o que for aí os clientes. Foi uma formação interna ali, bem lapidada ali na SIC, né? Foi bem lapidado e graças a Deus que aconteceu assim, né? Para poder conseguir pegar todas as experiências aí que eu precisava. Então foi muito bom mesmo. Aí, pessoal, olha o nível do profissional que a gente traz aqui no DAPcast. Ó. O pessoal é tudo... Sempre, né, tem uma escalada, sempre tem uma história, tem né, muito estudo, muito trabalho. Tem. Muito suor também, não tem fazendo jeito. uma nota aí, né, do Silvio Santos, né, que faleceu aí, um grande comunicador, faleceu esses dias. Ele falou que é 10% inspiração e 90% transpiração, né? Então, isso mesmo. Para ele, né, trabalhar, seja empreender fora, seja intraempreendedor como você é. Perfeito. É ou não é? E tem que ter paciência, não tem jeito, porque é uma escalada, né? Você, infelizmente, a gente não sai da faculdade, né? Eu cursei engenharia de controle e automação, né? Fui formado pela Instituto Mauá de Tecnologia lá em São Caetano, né? Infelizmente, a gente sai com bastante conceito, a gente sai rápido, ligeiro nas tomadas de decisões, porque a engenharia requer isso, né? Sim, claro. Mas, infelizmente, a gente não sai preparado para mexer na indústria, mexer com sensor. Então, querendo ou não, a gente precisa estudar, suor, entender, fazer muito teste para poder conseguir se desenvolver, não tem jeito. A graduação, que nem nos militares, né, é quando o cara forma nas Agulhas Negras, ou não sei se é no ITA assim também, mas o cara sai aspirante, né? Por isso que fala aspira, né? Aspira. Quando a gente sai da graduação, é aspira. É aspira, não entendeu? Tem jeito. Você tá pronto para aprender, para ficar bom em uma certa aplicação, em um certo nicho. Quando você sai da graduação, isso aqui é muito importante, gente. Como o Rafael tá falando aí, a gente tá batendo esse papo aqui, ó. Quando você sai da graduação, você sai pronto para aprender mais sobre um nicho específico e lá você vai ficar bom, entendeu? Não saia da faculdade pensando que você já sabe tudo, porque quando você chegar no chão de fábrica, vai quebrar a cara literalmente. É isso mesmo. Literalmente. E aí, com certeza, tem muito mais gente ali com mais tempo de casa que você e não vai ser fácil você costurar as coisas ali. E tem ali. muita gente na indústria, né, no chão de fábrica, que passou pelo que você passou. Então, não adianta você falar, não, porque eu sou graduado em engenharia, tal. Aí, você pega um cara lá, que o cara tem MBA e tal, e o cara nem fala isso. É verdade. O cara não fala.
Você só vai ver no LinkedIn dele ou em algo É do tipo. verdade. E o cara tá lá em cima na carreira, entendeu? É isso Porque mesmo. o cara fez a lição de casa. Fez passo a passo e Passo a conseguiu ir passo, com foi tendo calma. bom, né? Por conta-gotas, né? Não adianta o cara querer abraçar tudo também, que não Exatamente. vai conseguir. E hoje, com essa tecnologia, a gente tem tudo na mão, né? O celular, Exatamente. a própria Informação, né? informação, a tecnologia, tudo é tão rápido, Muito né? rápido. Que aí, às vezes, a gente acha que a escalada da vida aí Vai ser mais vai rápido. ser mais rápido. Mas não, tem que respeitar todos os pontos aí, não tem jeito. Tem que respeitar, e eu digo por aqui, as empresas que eu trabalhei, CLT, e agora que eu sou diretor aqui, mas eu vejo assim, a gente vai conquistando não só conhecimento técnico e habilidade, maturidade profissional. Perfeito, é isso. Isso é uma coisa. Você é gerente de produto hoje. Se você fosse gerente de produto há 6 anos atrás, você não teria a competência que você tem hoje. Isso pode ter certeza. Porque você conquistou essa maturidade profissional. Perfeito, é É isso. uma coisa assim. Eu já vi aqui no grupo DAP, assim, eu perguntar para a pessoa, você está preparado? Porque assim, cara, eu gosto muito da oportunidade para a pessoa que está aqui dentro. Mas assim, eu não quero sabotar ela. Certo? Eu não quero às vezes sabotar. você coloca ela num cargo, numa situação que ela não vai ter a experiência, a maturidade para poder desenvolver. E aí eu como diretor, eu não posso fazer isso. Tudo que a pessoa tenha o conhecimento, ela seja proativa, ela tenha um desenvolvimento legal, tudo. Mas quando ela chega na maturidade de ter uma decisão e não saber qual decisão tomar, que é uma decisão importante para a empresa, perfeito. Aí é complicado, aí vai a maturidade. Aí vai a maturidade, é isso mesmo. Concordo plenamente. Então, os cargos vão evoluindo aí, a gente vai de líder, depois coordenador, depois gerente, né? E vai subindo. Não é à toa, cara. Não é tem à um toa. porquê, né? Você pode ver que os os maiores líderes hoje não têm 20 anos. Sim. São tudo acima de 40, 50, né? Por quê? A maturidade. Eles tiveram que adquirir isso ao longo da sua vida. Sim. E, claro, tomaram muito capote, muita coisa aconteceu ali. Apanhou muito. Cara. Da mesma Tomou forma que muita a gente... pancada, muita pancada. Literalmente, quando o cara, né, você pegar uma pessoa que tá na fase de aposentando assim, e você vê ela falando e ela conduzindo uma reunião, você fala, nossa, esse cara... Mas ele não foi sempre assim. Exato. Entendeu? Você pode pegar até o próprio Vezak que veio aqui, né? Sim. Ele já é muito experiente. O cara fala com autoridade tremenda, né? Cara, o que ele falar pra mim é lei. Ontem a gente teve até uma reunião ali, né? Que ele tocou a reunião de uma forma que eu falei, caramba, um dia eu vou chegar nessa maturidade aí de conduzir uma reunião e uma solução técnica, porque é fantástico. Mas é assim mesmo, cara, é assim. Bom, vamos falar das soluções, né? Claro, vamos lá. O que é... Vamos começar do início. Zero. Começar do início, né? A parte de digitalização hoje na indústria 4.0. Fala um pouquinho pra gente. Legal. Tá? Do que é. Porque nós temos pessoas aqui que estão acima de mim, pelo menos, né, nesse assunto, que está assistindo. E um pouco mais que não está conhecendo o assunto, é de uma outra área. Por exemplo, o Dapcast aqui vem comprador. Então, o cara Nossa, o cara de procurement é o bambambam. Legal, mas ele também não sabe. E às vezes, ele vai saber o conceito aqui e até para ele fazer uma prospecção de compra, vai ajudar. Vai ajudar, com certeza. Ali, teu poder de escolha entre uma marca e outra, ou um fabricante, ou uma aplicação e outra, né? Perfeito. Então, vamos começar do início, né? Que eu acho que o que diz muito a digitalização, que começou muito essa história de digitalização, é a indústria 4.0. Certo. A indústria 4.0 ela já está aí há bastante tempo, parece que não, mas se eu não me engano, desde 2012, 12, a gente já começou a ter os burburinhos da indústria 4.0. A anterior a ela, que a gente chama da indústria 3.0, foi a entrada dos robôs, né? Tá. Então, a automatização por robôs. A 4.0 ela vem justamente para juntar todas essas informações, toda essa base de sensoriamento, né? E dentro da indústria 4.0 a gente tem vários pilares, muitos pilares mesmos, tá? E são tantos pilares que a gente não... A SIC, mesmo tendo 65 mil produtos, até mais, enfim... A gente não consegue estar inserido em todos os pilares, né? Mesmo a gente tendo uma equipe de pós-venda muito legal, uma equipe de NR12 também muito robusta, a gente não consegue estar inserido em tudo, né? Então, um dos pilares que a gente consegue falar, olhando em sensoriamento e digital, é Big Data, que é a grande quantidade de dados da indústria,
IoT ou IIoT, que é a internet das coisas da indústria, nada mais é conectividade entre eles, né? E aí a gente tem rastreio de ativos, descentralização de informações, entre outros aí que a gente consegue trabalhar em cima desses pilares, né? Mas falando de digital propriamente dita, né? A gente foca muito numa interface que chama IO-Link. Tá. Ela é mais velha do que a indústria 4.0. Começou também o desenvolvimento dela em 2002, 2003, né? Foi pela SIC por mais 3 ou 4 empresas, Certo. né? E em 2006, 2008, foi formado um consórcio de empresas para tocar o conceito IO-Link, né? Hoje ela é formada por um consórcio de mais de 400 empresas, sabe? Então não é que o IO-Link é da SIC ou é de qualquer outra empresa, não. Ela é um consórcio que todo mundo está utilizando essa interface para facilitar a troca de informações e principalmente a digitalização dos dados da indústria. E ela é similar a um protocolo de comunicação ou é uma plataforma aí que você consegue... Boa pergunta, legal. Ela é similar a um protocolo de comunicação, ela só não é uma rede, tá? Porque ela é uma comunicação ponto a ponto. O que é isso? Eu preciso ter um sensor conectado em cada porta desta aqui para ela poder trocar informações. Sim, tá? sim. Então ela não tem um endereço de IP, ela não tem um nó, não tem um ID, não tem nada. Então é ponto a ponto fisicamente. Entendi. Se você entrar lá depois no site, né, iolink.com, lá tem bastante diretrizes sobre essa interface, né? Vocês podem ver os futuros que eles estão planejando. Lá tem um roadmap ali, uma linha do tempo, para poder mostrar o que eles estão pensando para o futuro, né? E hoje já tem módulos IO-Link Wi-Fi, que facilita a conectividade em locais que são... Mas ele pinga de um no outro via Wi-Fi? Isso. Ah, tá. Normalmente você tem um concentrador de rede, e aí você tem os hubs ou bridge, né, as pontes, que você pode ir colocando em vários lugares aí da máquina, por exemplo, né? Porque qual que é o maior problema dessa interface IO-Link? A distância do cabo, do sensor até o master IO-Link. Ela é limitada em 20 metros. Ah, ele tem master slave aí. Mais ou menos isso. Esse aqui seria o master, né? E todos os sensores que vão conectados neles é o sensor em IO-Link. Então, do master até o sensor, a limitação é de 20 metros. Isso foi a concessão, né, que fez os testes e viu que 20 metros é seguro. Por quê? A gente utiliza um cabo que é padrão, né? O padrão M12 4 vias da indústria. Então não precisa utilizar nenhum cabo especial, não é shieldado, não é par trançado, não é nada. Então, passando de 20 metros, com certeza tem interferências eletromagnéticas. O flex looping também é na M12. Flex looping de segurança. Sim. Só que aí o flex loop ele é uma rede, vamos falar assim, proprietária da SIC. Aí trafega lá um protocolinho proprietário da SIC. Mas a ideia é quase isso, tá? E aqui eu tenho cada hardware ali conectado e a comunicação é dependente de cada hardware, né? Porque ele é ponto a ponto. Se um tiver ali danificado, o hardware não vai ter a comunicação também, né? Não vai ter comunicação e como, né, antigamente como que funcionava? A gente tem os sensores, né? Ainda tem hoje, transistorizados, né? Então nada mais é que você alimenta o sensor e aí o transistor vai saturar ou não, vai comutar ou não, né? Sim. Então esse seria o básico, né? Hoje acontece a mesma coisa, só que dentro de cada sensor que tem um IO-Link, ele tem um chipzinho, um CI, que tem memórias lá dentro. E cada enderecinho de memória ali, você consegue ter uma função, né? Então ela vai ver a temperatura interna do CI, se o frontal tá sujo ou não, se ele tá aquecendo, o tempo total de utilização. Então tem todos esses diagnósticos. E aí vem um outro pilar da indústria 4.0, manutenção preditiva. Sim. Que é diferente da preventiva, né? A preditiva, né, para quem não sabe, é diferente porque... a preditiva, o sensor ou né, o sistema vai te informar quando que aquele sensor, aquele sistema vai dar problema. Aí você vai receber um monte de dados, que aí é um outro pilar, é o Big Data, né? E sem a utilização, sem uma inteligência em cima desses dados, também é só um monte de informação que não é útil, né? Você vê, evolui a tecnologia, evolui as metodologias também. Perfeito. Você falou, né, aí da preditiva. E eu fiz um conteúdo no canalzinho que a gente tem da Segredos da Manutenção sobre FIMEA, modo de falha. Que legal. E modo de falha é o sintoma. É o sintoma. Ali o preditivo vai
trabalhar num modo de falha, né? Perfeito. Ele vai trabalhar antes da falha para predizer o que vai fazer, acontecer, né? isso aí. A falha e tudo mais. Um sensor que eu não trouxe, mas que a gente tem também é de vibração para motores. Ah, né? tá. Então ele também é IO-Link, Legal. tá? Utilizando esses hubs aí em IO-Link Wi-Fi, é possível colocar vários em determinados locais, centralizando tudo como se fosse um roteador, né? Sim. E eu acho que ele é feito para fazer manutenção preditiva, porque você vai colocar no motor, vai ficar lá vendo qual que é a vibração. Legal que dentro desse sensor, ele já tem as normas de motores elétricos, né? Tá. Agora eu não lembro qual que era a norma ISO, mas tem alguns patamares, alguns fatores de ajuste desses motores, né? Se é motor grande em fundação elástica ou fundação fixa, rígida, ele tem alguns fatores que diferenciam. E dentro desse sensor já tem esses fatores. Então você ajusta qual o motor que é, qual é esse fator, e deixa que o sensor vai trabalhar e vai te dizer quando aquela vibração vai estar excedendo. E aí ele te dá um alerta. Seja no IO-Link ou seja via digital. Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta que os coordenadores aí, gestores de manutenção, devem estar com isso. Qual que é a logística para mim utilizar ele? Então, por exemplo, eu vou instalar ele, vou instalar ele em rede lá, né? O IO-Link, vou coletar num CLPzinho, num PCzinho aí, numa CPUzinha. Legal. Da CPU, eu posso jogar ele para uma IHM ou para uma tela e até plotar gráfico, dashboard, BI e tudo mais. Tudo, perfeito. Por quê? Esse sensor nosso aí, ele é IO-Link, né? Então eu consigo extrair todas as informações de vibração, tá? Temperatura. Só tem que ter um CLP para coletar isso, né? E ter uma lógica ali. Não precisa. Sabe por quê? Porque o Master IO-Link, a gente fala que ele é dual talk. Por que isso? Tanto ele pode falar em Field Bus, Profinet, Ethernet IP, EtherCAT, ou ele pode falar também em REST API, ou OPC UA, ou MQTT, que é o lado de IoT, né? Onde eu posso conectar, por exemplo, num coletor de dados, num computador de borda, ou até na nuvem direto. Isso que eu ia falar. Entendeu? O IoT tem essa opção, né, de jogar direto para a nuvem. Aí eu coleto isso do jeito que eu quiser. Do jeito que você quiser. Né? Aí eu coleto do jeito que eu quiser. Aí a gente tem eu vejo para esse tipo de sensor, né, para esse tipo de diagnóstico, 3 possibilidades. Uma que você configura diretamente no sensor, num set point, certo. E aí passou aquele set point, ele aciona uma saída digital e vai para o PLC. Tá. Acabou. É o mais simples deles, que é muito útil também, porque... Custo-benefício também, né? Você consegue... um custo mais em conta, mais fácil de instalar, o I/O já está ali provavelmente disponível no PLC. Aí talvez até no PLC da máquina, se tiver alguma coisa spare ali, reserva, né? Exatamente. Que aí você põe lá, só habilita ele lá no ladder lá e já tá pronto o diagnóstico, que é o mais fácil de hoje em dia, né? E outra possibilidade é você jogar num coletor de dados, né? E montar um dashboard via Node-RED, por exemplo. Que aí você pega todas essas informações e plota gráficos. E aí você tem a possibilidade de salvar essas informações em um CSV ou XLSX, né? Pro Excel, enfim. E aí você consegue extrair de tempos em tempos esses dados e comparar ao longo do tempo e com outros motores, né? Então aí você consegue ter essa concentração de dados. Porque o legal disso, além de ter ali online, né? A informação online, é você gerar relatório, né? Porque assim, cara, o cara de manutenção, seja o planejador de manutenção e tal, já pensou? Você entra lá e puxa o diagnóstico e tal, vou ter uma parada daqui 2 meses, vou ver como que eu vou, como que vai nortear minhas intervenções nessa parada de manutenção planejada, né? Perfeito. Com isso consegue ajudar muito ele, né? Ajuda muito. Tomada de decisão e tudo. E aí você tem uma economia também da mão de obra, né? Porque ao invés de você ir lá não faz tudo na preventiva, né? Fazer preventiva ou tudo junto, Sim. Você direciona seu esforço para aqueles pontos que estão mais problemáticos ou que podem parar em breve, Sim, né? E aí você aloca essa mão de obra para um outro local que precisa de mais atenção ou precisa fazer um retrofit, uma melhoria da máquina, que aí não vai ter problema, né? Sim. Vou te dar um exemplo, fábrica de papel. Tem parada em fábrica de papel que, além da mão de obra interna, cara, chega a contratar aí 200, 300 pessoas de mão de obra externa. É isso mesmo. Para fazer a parada. Então, eu acho que
com isso, né, dá para dar um boom, uma evolução na tomada de decisão. Hein? E o estado da arte é você mandar para um cloud, né? Tá. A SIC tem serviços desse de cloud, assim como a AWS, outros. É por assinatura? Como funciona? É por assinatura, tá. né? A gente chama de monitoring box, tá? Então, manda esses dados para a nuvem e a nuvem ela já tem uma inteligência artificial que, dependendo da vibração ou do padrão dessa vibração, ela consegue te sugerir qual possível falha, né? Às vezes você tá lá, às vezes pode ser desbalanceamento ou outros problemas que a gente... Tem vibração, temperatura, tem um monte de coisa. Um monte de coisa para monitorar, né? E é legal que esse sensor também ele mede pancadas, choque mecânico. Tá. Então, se deu uma travada, e ele mede nos 3 eixos, né? Ele vai te informar em qual eixo... Vai plotar até gráfico, né? Pra ver. É bem legal, cara. Sem querer, a gente já falou de uma aplicação aqui bem rapidinha, bem né? rapidinho. Para manutenção, que é uma coisa, cara, muito viva hoje, né? Você vê, Sim. Tem muitas empresas investindo na parte de preditiva, né? Não só, né, nessa parte que tem vários, como a gente falou, né? Tem vários modos de falha. Então, Perfeito. você monitora a vibração, temperatura, mas você monitora também análise de óleo, tem um monte de coisa, né? Termografia de painel elétrico, tem um monte de ações aí para ajudar na manutenção hoje. E a digitalização é uma coisa que fica assim, você pode ter um painel na manutenção que fica trocando de tela lá e você tá vendo lá as informações, né? Essa é a principal ideia, você montar dashboards ali, concatenando todas as informações dos seus principais sensores. É o que eu falo, não precisa pegar de todos os sensores. Sim. Pega dos principais. O é. estado da arte seria você olhar todos os sensores. Claro. Mas por que não começar só com os que são os principais? Um caso que a gente teve bem legal de sucesso, até na parte de bens de consumo, não vou lembrar qual que é a empresa agora, então para não ficar ruim para onde deu certo, sim. Eu não... foi na saída da parte de embalagens. Tá. Então a gente colocou um sensor que ele é emissor, ele é retroreflexivo com o espelho, né? E por ele ser retroreflexivo, você faz o aprendizado lá, qual que é a distância, o espelho, e ele sabe qual a quantidade de luz que está retornando para ele, né? Conforme a operação vai acontecendo e as coisas vão girando, né? Sobe pó, sobe poeira e vai impregnando, né? No próprio produto, né? Vai impregnando a lente. Tá. E aí esse retorno de luz vai diminuindo e aí você cria um set point, né? Para falar, estou começando a ficar sujo. Eu não parei, mas estou começando a ficar sujo. Então, um outro exemplo de manutenção preditiva. Isso tudo em IO-Link também. Que legal. Você consegue medir esse número. Você falou de sensor agora, eu lembrei de um assunto. Eu fiz uns vídeos aqui de sensor esses dias. E aí, você falou do espelho, né? Isso. Com o espelho. A gente tem o que não precisa do espelho, o difuso, né? Perfeito, é o difuso. E tem o emissor-receptor. Tem um emissor-receptor. Que é que nem a barreira de luz ali, né? Perfeito, como se fosse uma cortina, uma de barreira fotoelétrico são esses 3 tipos que nós temos no mercado. Sim. A princípio, sim. E esses modelos, você já tem ele já no IO-Link. Todos eles. Todos eles no IO-Link. Ah, tá. Todos esses que estão aqui são IO-Link e todos esses retroreflexivo, emissor ou receptor, ou difuso. Certo. Esse daqui é um caso que ele é difuso, né? Ah, que legal. Ele aqui é até um lançamento da SIC. É de inox, a caixa dele? IP69K. Ah, legal. Né? E ele é o primeiro sensor touchscreen do mundo. Olha que legal. Então é um sensorzinho bem legal. Mas você usa o touch para fazer setup? Fazer configuração. Então, para a gente poder ter, né, essa característica do P69K, às vezes o botãozinho fura, tem aquela membraninha. Qual que é o modelo dele? O W10. Vou pedir pro editor colocar na tela depois pro pessoal ver o modelo. Boa, legal. Tá. E aí você consegue configurar todo ele pelo menuzinho touch. Então é intuitivo, a gente já está acostumado com coisas touchscreen, né? Sim, quase claro. Tudo é touch hoje. É realidade hoje, né? Exato. Então esse é uma novidade da SIC que foi lançado esse ano. E é bem legal. Que legal, cara. Gente, olha só. Olha o nível dos profissionais que vem aqui. Então, pausa esse vídeo agora. Vai lá, checa se você está inscrito nesse canal. Se não está inscrito, faça a sua inscrição. Ative o sininho de notificações e já garanta aí o nosso like aí, ó. Vai ter muito mais profissionais e o Rafael aqui tá entregando tudo aí da parte de sensor e digitalização aí na indústria 4.0. Boa, é isso aí. Esse carinha aqui a gente tava falando no offline. Explica um pouquinho pra gente qual que é a função
né? E o porquê utilizar ele, né? Legal, boa. Qual que é o custo-benefício aí e tal. Esse cara aqui, né? Ele é o SIG 300, tá? Ele ainda vai ser lançamento da SIC, tá? Então aqui ele tá em primeira mão aqui para pro pessoal do canal aí. Aí, pessoal, a da Picast aqui, ó, com lançamento. Nem a SIC nem lançou, trouxe aqui para mostrar pra gente, exatamente, E a ideia dele é justamente essa, conectar todos os sensores IO-Link, certo? Né? E ele, por ser também dual talk, a gente comunica com o controlador, o PLC, certo? em Profinet, Ethernet IP ou Ethercat, tá? E também tem o outro lado para IoT, que é o REST API, OPC UA e o MQTT. Então ele, por ele mesmo, ele já consegue se conectar em algo que está externo ou em um servidor que gere esse OPC UA ou esse MQTT. Tá, cara, agora surgiu uma curiosidade. Como é que eu faço? Tá, a IoT, internet das coisas, ele vai comunicar entre eles, né? Sem fio, certo? Sim. Alguns sem fio. E aí, como que eu faço? Eu tenho que comprar por código, como que eu faço para comprar o hardware? Legal. Para ter essa possibilidade do IoT? Por código, temos 3 códigos. Um é o Profinet, outro é o Ethernet IP e outro é o Ethercat, tá? E todos eles vão estar para um field bus, estarão habilitados para uma comunicação em rede. Certo. Mas todos eles já têm embutido a parte de IoT. Então você precisa ver como que a sua máquina trabalha. É Profinet, que é muito comum no Siemens, né? Então, é Siemens, legal. Então, esse cara em Profinet, que ele já vai ter as comunicações IoT também. Ah, tá? legal. E uma outra característica legal dele também, né, é que a gente consegue... Ele tem Logic Editor integrado. Ah, tá. Então, às vezes, eu nem preciso, para algumas aplicações simples, ter um PLC. Ah, sim. Às vezes eu preciso ter só 3, 4 sensores de um controle ali, eu faço lógicas. Então eu tenho um bloco AND, OR, aritmética. Ah, mas é por bloco de função, por você vai bloco de função. montando você vai ligando, ali a lógica. É isso aí. E aí você pode ou mandar para o Profinet, ou você pode mandar para o IoT, para a nuvem, sim. ou você pode tomar uma decisão aqui. Né? Ele tem saídas digitais também. Então, você fez alguma conta, fez alguma verificação dos sensores e tal, você pode acionar uma saída digital para parar alguma coisa. Mandar um sinal, de resposta, de feedback, né? Exatamente. Legal. É legal que ele é todo configurável via web browser. Então, eu não preciso ter software. Tudo bem, o nosso software ele é gratuito? Beleza, dá para usar? Dá. Mas é muito mais fácil hoje na indústria você colocar o IP lá no navegador Google Chrome, Firefox, enfim, e você consegue carregar ele, verificar, fazer tudo por web browser. Ah, legal. Como ele é novidade, vocês têm alguma coisa de hardware lá para mandar pra gente, depois pra gente colocar na tela pra galera ver, ligado aqui? Sim. Posso então, mandar. Manda pro Luiz aí que a gente vai mostrar na tela aí pro pessoal aí. Legal. A gente manda sim, sem problema nenhum. Gostei, bem bacana, viu? E uma outra característica legal, acho que pro pessoal que conhece bastante PLC, quando a gente vai fazer a integração no PLC, a gente precisa ter aquele arquivinho de configuração, né? O GSD, o EDS, por aí vai, né? No IO-Link é parecido. Ele tem um IODD, que é o... agora esqueci o nome, mas é a identificação do IO-Link, tá? Do dispositivo no IO-Link. E ele é o mapeamento da memória dele, né? Ah, tá. E aí eu faço o upload, eu coloco dentro desse cara aqui, do SIG, e ele vai abrir toda essa memória que seria em hexadecimal, ele já vai deixar a interface gráfica bonitinho. Então você não precisa nem ter um dashboard customizado, você pode só acessar o IP dele e verificar sensor por sensor como está o status de todos os sensores através do IODD dele. Ah, que legal. É muito legal. Então, ele vai trabalhar ali com a interface para os hardwares que estão ligados nele. Você consegue puxar diagnóstico de tudo, né? Diagnóstico de tudo, exatamente. Tá. E legal. Esse cara, ele é feito para quantos hardwares aí ligados nele? A gente consegue ligar até 8 IO-Links, ele tem 8 portas, né? Certo. Mas como o IO-Link ele só trabalha no pino 4. Ele só comunica no pino 4. Então, do M12, 4 vias, né? Ou é o comum aí da indústria, ou 5 vias, né? Concorda comigo que o pino 2 está livre? Sim. Então, eu consigo ainda receber entradas ou saídas digitais através do pino 2. Ah, tá. Então, eu tenho 8 IO-Links, mais 8 saídas ou entradas digitais, né? Tá. Mas se eu não quiser usar o IO-Link, não tem problema. Eu posso usar todas as 8 portas como entrada ou saída digital. Então, eu tenho 16 IOs.
Tá. Então tem muito projeto para facilitar aí o cabeamento, o custo de cabo, passagem de cabo, tagueamento. Ajuda, Você hein? só traz um cabo de rede, conecta nele E ele, e faz todas as ele vai para IOs. os outros. E aí ele faz o cascateamento entre todos eles. Ah, tá. E é legal que o cascateamento, né? E eu posso ligar, por exemplo, diferentes no hardware dele aqui, eu posso ligar diferentes sensores. Diferentes sensores. Não preciso, não é só um modelo específico, Não. tal, né? Inclusive de fornecedores também, de fabricantes. Ah, eu tenho essa tudo possibilidade. intercambiável, perfeito. Ah, tá. Então, se eu tenho outros sensores aqui, eu posso conectar também. E aí o que eu tenho que trazer para ele em específico, só alimentação. Só alimentação e um cabo de rede aí. Tá, alimentação e cabo de rede, é Alimentação e claro. cabo Tá. de rede, exato. Aí é 24 VDC e, Perfeito, e 24. cabo de E rede. cabo de rede Tá. convencional ali, o A rede CAT5, ou o 50. Profinet ou Perfeito. a rede que eu tiver na máquina, sendo que ele atenda, né? Exato, perfeito. Tá. Não precisa nem ter a rede, né? Como ele tem um IoT, Ah, né? sim, Então verdade. você pode ligar diretamente num switch de rede Sim, convencional E aí acabou. Então, mas para eu ligar na máquina, se a máquina não tiver a possibilidade de informação IoT, eu não consigo. Não é uma máquina tradicional, vamos dizer. Aham. Você está fazendo um projeto de aumento de performance lá, de upgrade, Aham, certo? aham. E aí você vai instalar um sistema, né? Lá no sistema de bobina, por exemplo, né? Legal. Lá na entrada da máquina. Se você for utilizar ele para economia, você vai ter que comunicar ele com o PLC da máquina, né? Isso, perfeito. Então aí tem que ser uma comunicação tradicional via cabo, né? Via cabo, porém é cabo de rede, né? Sim, cabo de rede. Então aí qual que é a vantagem? Eu levo apenas um cabo de rede, não um cabo manga de 20 e poucas vias. Ah, sim, claro, né? com certeza. Aí facilita bastante. E perfeito, essa é a solução, vamos falar assim, de entrada, né? Sim. Fazer todos os IOs por uma Você remota vai IO. economizar muito com cabo, com distância, com um monte de coisa você vai economizar, né? Um monte de coisa, até a integração no PLC. Exatamente isso que eu ia falar, até com hora de programação e tudo mais, né? Que você vai receber já todos os bits prontinho lá dentro desse controlador aí. Bem legal. Tem uma coisa que é parecida com, né? São aqueles blocos de válvulas, mas eu não sei se tá nesse nível, mas os blocos de válvula da Festo. Sim. Então, só que lá é saída, né? Mas é muito legal isso que você falou. Não é entrada, lá é saída. É saída. Mas é muito legal isso que você falou, esse exemplo da Festo. Eu já apliquei algumas coisas, não nesse módulo, a gente tem um outro módulo que é o SIG 350, né? Mas enfim, é tudo parecido, né? A gente pode ligar esse banco de válvulas para fazer o controle através do IO-Link. Claro, se ele tiver o IO-Link, né? Sim, sim. Só que aí você concorda comigo que as válvulas, elas são solenoides. Elas consomem uma certa potência que no mundo do IO-Link isso aí seria inviável. Sim. Só que o IO-Link ela tem duas portas, nomes de portas. Uma que a gente chama de classe A e outra de classe B. A classe A é essa padrão aí, alimentação no 2, no 1 e no 3, né? E o IO-Link no 4, né? No classe B, a gente utiliza o pino 2 e o pino 5, que não seria usado no classe A, para uma potência extra. Ah, tá. Então esse módulo aqui por porta consegue fornecer 4 amperes. Que legal. Total de 16 amperes. Poxa, mas aí que tá. Será que... Bom, eu tô Não, boiando aqui, isso aí, cara. é legal, é legal. A gente não tem uma solução da Festo ou outro fabricante que tenha o IO-Link, mas que lá tenha a fonte e aí por transistor você faz só o chaveamento? Também tem essa solução. Porque aí, se você energizar o bloco de válvula, ou seja, qualquer alimentação, como se fosse uma alimentação de um motor, por exemplo. Perfeito. Você conecta lá o 24 VDC no bloco, e aí eu faço só a comunicação. Só o controle, né? Só o controle, exatamente, só o controle. Separaria circuito de controle e potência, né? Potência. Daria também, não tem problema. Só que, pensa assim, é muito mais conveniente eu levar só um cabo M12, 5 vias. Levar um só, E acabou, eu já tenho o controle e já tenho a alimentação de tudo, né? E ainda ele consegue medir a corrente que aquele sensor, aquele banco de tá consumindo. Então é um outro indicativo também que você consegue em manutenções. Ah, tá. Entendeu? Bacana Então, mesmo. Grande quantidade de dados que a gente consegue consumir com esse cara. Sim, cara. Né? Muito. Só que é aquela história que eu falei, né? Não adianta a gente ter tanto dado se a gente não tem um algoritmo ou alguma coisa por trás que analisa esses dados. Senão vai ser um monte de, com todo respeito, Ponta um monte de solta. porcaria. Um monte de ponta solta. É isso aí. Deixa eu te falar uma Entendeu? coisa. A gente... Isso aí, cara, pra tudo, tá? Eu vou te dar um exemplo.
um caso real de grupo DAP. A gente começou há uns 3 anos atrás em coleta de dados, não, coleta de dados no comercial, coleta de dados no financeiro e nas operações. Legal. Tá, beleza. Aí a gente também começou a investir em ferramentas, né? Só que o objetivo principal a gente não tinha ainda. Você acredita nisso? Acredito. Porque ficou assim, a gente coletava dados e ficava uma coisa assim, pô, beleza, tal, mas e aí? Que eu faço? Porque o importante do dado é o que você vai fazer com ele e o plano de ação que você vai criar para ele. Não tô falando aqui, né, mas aqui é uma coisa mais autônoma, né? A intervenção já vem da própria máquina, mas em processos, por exemplo, quando você coleta os dados, cara, você tem que ter um plano de ação em cima disso. Tem que ter. Concorda? Tem que ter, é igual um CLP tradicional aí, ele é feito de entrada e saída, né? Entrada para processar a lógica, depois tem... Se não tem ação, para que... Vai processar. Entendeu? Sei lá, é isso então, aí. é uma coisa assim, a gente tem que pensar sério, gente, porque assim, indústria 4.0, vamos começar pela coleta de dados, tá bom, concordo, é mais barato, é viável, para que os dados? Para quê? Ah, então eu vou coletar os dados de produção, né? Perfeito. Vou colocar um sistema lá, vou digitalizar e coletar essas informações, jogar num dashboard, porque eu quero ver qual linha da minha empresa está produzindo mais para mim destinar recursos para essa linha, porque ela vai me dar mais retorno. Beleza. Agora, eu vou ver qual linha está produzindo mais. Para quê? É isso aí. Tem que ter uma ação, né? Tem que ter algum retorno disso. Tem que ter ali um... Tem até uma escadinha que a gente tem, né, em apresentações, que é exatamente isso que você falou. Tem uma escadinha que chama visibilidade. Se você só tem a visibilidade, beleza, você está vendo o dado. Sim, mas monitorando só. Só monitorando, mas qual que é? A outra escadinha é a tomada de ação desse dado que você visualizou. No mundo ideal, a última escadinha, que é o estado da arte, é a própria máquina tomar ação dela. Então, ela teve a visibilidade do dado, viu que poderia dar algum tipo de problema, entendeu isso e mandou um robozinho limpar o sensor. Essa seria o mundo estado da arte. Sim, em alguns lugares já até acontece isso. Mas é isso aí que você falou. Se você não tem uma ação com esse dado, para que ter, né? Tem um jargão que fala, você não gerencia o que você não monitora. Perfeito. Certo? Então, o produto é gerenciar. Monitorar é uma etapa. Exato. Entendeu? Então, por exemplo, não adianta eu só monitorar. Eu fiz só a primeira etapa. Eu tenho que gerenciar, eu tenho que saber o que eu vou fazer ali e fazer uma ação, uma intervenção para que aquilo melhore, né? É igual malha de controle. Perfeito. É a mesma coisa que você ter só o transmissor ali mandando pro controlador e não tem uma válvula de controle de processo, não é? É isso aí. Não vai controlar nada. Não vai controlar nada. Então... só vai ter a informação ali. A informação. E eu acho que o investimento é muito alto só para informação. Só para informação é muito relativamente alto. Não, né? Por isso que, às vezes, a gente cai naquela coisa que o pessoal fala, mas a indústria 4.0 está muito longe. A indústria... Talvez ela não está muito longe. É a gente que não está sabendo enxergar... Como usar. Como usar. Você não precisa gastar muito dinheiro. E como você falou, indústria 4.0 ela não está falando só de robô. Não. Ninguém falou isso. A gente está falando de outras coisas, de nuvem, que hoje o custo aí é barato, vamos falar a verdade. A gente falou de uma assinatura, né? De uma assinatura. A gente está falando de IoT, de internet das coisas, né? Até impressora 3D. Vou falar para você, a gente tá vendo aqui no grupo DAP, né? A gente tá fazendo investimento aí, vai fazer agora de scanner 3D. Que legal. Para campo, tá? Então, o que acontece? Já é uma tecnologia de digitalização, porque a gente transforma em engenharia reversa. Só que a engenharia reversa antigamente era no software, medindo e tal. Hoje você vai, escaneia, né? É claro. 3D, né? 3D com equipamento ideal e tal. Você vai em campo, escaneia, põe isso, aí você processa essa imagem, ela gera os arquivos que você quer, né? Aí você vai ter as medidas reais ali para você trabalhar no seu projeto. É isso aí. Certo? Perfeito. É isso Mas aí. assim, é outra coisa também. Se o investimento é alto em esse tipo de digitalização com scanner 3D, é alto o investimento, mas o porquê fazer? O que vai te facilitar a vida? Qual o problema que vai resolver? Qual o objetivo final? Qual o objetivo final? Entendeu? Às vezes faz sentido. Ele vai se pagar em quanto tempo? O
payback disso. Payback, É isso aí. entendeu? Que eu costumo falar muito, até na indústria, não precisa digitalizar toda a sua base instalada. Sim, Digitaliza o que você precisa, qual que é o payback é rápido, onde tem o maior gargalo, o maior problema. Aí você começa a coletar esses dados, trabalhar esses dados e solucionar esse problema. Sim, sim. E aí acaba sendo mais barato, né? Só por curiosidade, uma solução, um custo, né? A gente sabe que um sensor em IO-Link, vamos falar de um sensor indutivo, né? Tá. É o mais simples Mais dele. simples. A gente tem o sensor indutivo que ele é PNP, NPN, enfim, saída transistor, e o IO-Link. Mesma carcaça, mesmo tudo. O IO-Link, ele vai ser um pouquinho mais caro, até pela tecnologia e Tecnologia quantidade embarcada, né? de dados que ele pode entregar. Só que depois o custo que você vai ter para economizar em cabo, economizar em comissionamento ali, colocar nos bornes, Agilidade. economizar em toda a agilidade, a mão de obra, e até depois o benefício que você vai ter na manutenção, cara, aí você tem que colocar todo num papel, Sim. que aí no final você vai ter uma economia razoavelmente. E aí, outro ponto interessante no IO-Link é que eu posso salvar os dados, né? Fazer um backup dentro dele. Então, meu sensor Tá. queimou, quebrou, pô, vou lá no estoque, pego o outro, conecto e tá funcionando. Coisa de 5 segundos, tá? Claro, desde que seja o mesmo sensor, né? O mesmo part number. Ele já vai voltar a funcionar, vai restaurar o backup e tá com o pau. Vai voltar a funcionar a sua máquina muito mais rápido do que você ter que tirar o sensor, colocar outro, apertar o botãozinho, configurar, dar o aprendizado da distância, e aí quanto tempo já demorou, né? Então você tem que colocar tudo isso na... O investimento, na verdade, se ele passa assim, o budget está um pouco alto, né? Vamos dizer assim, para a empresa, porque o que é alto para a DAP não é alto para uma Eaton, para uma Klabin da vida, né? Legal, Mas tudo bem. Tem que ver o que é alto para a companhia e tem que ter um estudo de ROI, do retorno do investimento. Exatamente. Porque assim, como você falou do payback, para uns é de um jeito, para outros é outro, é de outro. E o cara tem que ter o estudo do ROI para quê? No que ele vai usar a tecnologia, certo? Qual o problema que a tecnologia vai resolver? O quanto que tem de retorno, por exemplo, por mês. E aí ele faz o estudo do ROI. Ó, isso aqui, para nós, ele vai compensar nisso, nisso, nisso e nisso. Então, Perfeito. a gente vai ter o retorno do investimento em 1 ano, em 2, em 3, não sei, né? Perfeito, Mas tem que ser feito esse estudo. Ó, alguns casos que a gente já teve desse estudo, que é bem interessante, saindo um pouco da linha de sensores, mas talvez indo para câmeras, que a gente também tem, para fabricação de latinha em vazamento de lata. Certo. Né? Então, às vezes a lata, na hora que você vai prensar ela cria microfuros no fundo, que às vezes a olho nu você não consegue ver, mas ela vaza pouquinho, vai ficar vazando. Então, vai para Ambev, vai para qualquer outro envasador aí. Cara, se você pega uma latinha dessa, vai para o cliente final, eles devolvem normalmente o lote inteiro. Ah, sim. Entendeu? Então, qualidade reprova. Qualidade reprova. Então, o que é esse investimento, sei lá, de 1 milhão em relação a um lote inteiro que teve que retrabalhar ou até jogar fora, porque você não dá mais para reaproveitar, né? Não sei. Então, às vezes é isso aí, você tem que fazer esse estudo de ROI, payback, para entender realmente se vale ou não vale a pena. E normalmente vale, tá? Sim. Quando a gente fala em controle de qualidade, é 100%. Vamos falar a verdade aqui, né? Se não valesse a pena, não existia tecnologia aí. Perfeito, é isso então, aí. É algo que já prova que, né? E aí o pessoal falar que a Guindus 4.0 no Brasil ainda não faz sentido, também é outra falácia, porque assim, não é que não faz sentido, é que você tem que começar pelo ponto certo, pro payback, pro ROI, favorecer quem tá na alta gerência, na administração ali, do financeiro. Eles que têm que chegar ao valor. Eles têm que enxergar isso e têm que comprovar. Ponto. A partir disso, acabou, cara. Tá aprovado o investimento. É Perfeito. CAPEX. CAPEX tá lá e pronto, tá aprovado. Tá aprovado. Manda ver. Replica, né? Exatamente. A gente costuma fazer muita POC, que é Proof of Concept, né? Ou seja, prova de conceito, né? Então, às vezes, em algumas soluções mais engenheiradas, né? Antes de a gente bater o martelo, a gente costuma fazer uma POC. Aprovou, gostou, solucionou o problema, legal, aí virou uma solução. Legal. Se não, a gente dá um passo atrás, volta, é normal isso. Fazer o teste não dá 100% certo, né? Ou 100% é muito, mas 99%, né? Sim. Sempre vai ter 1% que é quase impossível a gente analisar. Mas volta, refaz, tem solução? Tem, não tem? Beleza, uma hora vai ter, sabe? As coisas estão evoluindo. Desenvolvimento também. Desenvolvimento, é isso aí.
E você tem todo produto que nasceu, ele nasceu para resolver uma necessidade, para uma carência, resolver um problema, ou não é? Exato, exatamente Porque isso. senão ele não se mantém no mercado. Exato. Concorda? Não Se se for só mantém. mais um no mercado, se não tiver um pontinho a mais, você Exatamente. tá meio que fora. E Exatamente. hoje, querendo ou não, tem muitas empresas boas Sim. de sensores, de qualquer outras coisas, aí de visão, que fazem soluções sensacionais, Sim, sim. né? Então, se você não se atualizar todo ano, tá fora, basicamente. E tá tudo tão rápido hoje, tá muito rápido. difícil de acompanhar, cara. Muito dinâmico. E eu vi uma reportagem, não vou citar nome aqui, mas é um cara que é um CEO que está em ascendência no Brasil. E ele estava comentando por que a Polishop, por que outras empresas abriram recuperação judicial. 3 grandes, né? Acho que foi Polishop, aquele do chá lá do café, Qual que é esse? que tem um índio verde lá no... Ah, eu sei qual que é. Putz, não tô lembrado o nome. eu esqueci o nome também. Bom, enfim, 3 marcas grandes lá que abriram, né? Uhum. Recuperação judicial. Mas aí esse CEO falou que não fizeram a lição de casa. E depois que eu entendi, né? Eu falei, cara, puta, que audácia do cara falar isso aí, né? Tal. Mas ele não falou, talvez por mal, mas ele falou assim, é que assim, começa a evoluir as coisas e há tendências. O mercado vai mudando muito. É muito tendencioso. Isso aí. E se, por exemplo, vamos citar o exemplo da Polishop. Tem a Shopee, tem Mercado Livre, tem tanta coisa. AliExpress, cara, mudou muito. Eles tinham que ter mudado esse... Nesse curto espaço de tempo mudou muito, né? E o varejo, ele é muito prejudicado, né, cara, por essas mudanças aí. Muito mesmo. Muito. Você vê as americanas, né? Tem um monte de casos, empresa do varejo assim. É verdade. Então, o que ele falou agora, eu entendo assim, pô, ele falou por um certo motivo. E se, né, a SIC ou uma Festo ou um outro... Cara, não acompanhar as evoluções do mercado, fica para trás, né? Fica para trás, Teve cara, empresas enormes, né, que que parou no meio do caminho. parou no meio do caminho, não inovou. Não inovou, não acompanhou a tecnologia. E aí vem uma empresa, uma startup, algo que é revolucionária e foca naquele nicho. E ele acaba virando... Exatamente, né, referência, né? referência. Ela passa. Exatamente. E aí, às vezes, né, o pessoal ali de desenvolvimento, de novos produtos, de tudo, da empresa, fala, isso aí não vai dar nada, não vai nada. Daqui a pouco, tá aí a empresa. Exato. A SIC, ela sempre foi muito focada em hardware, né? Sim. Mas nesses últimos 10 anos, parece que não, mas o software falava muito, né? Tava puxando muito. Então a SIC, ela teve que mexer os pauzinhos dela também, né? E também focado em software, né? Sim. E hoje a gente tem um software que chama New Field Analytics, que o próprio nome já fala, né? Field Analytics, ou seja, análise de campo, onde ele faz a comunicação com todos os masters, e aí você consegue coletar todas as informações e montar um dashboard. Então é um executável, é super simplesinho, está lá no servidor local ou na nuvem, e aí você consegue coletar essas informações. Mas assim que teve essa sacada, por quê? Porque já teve e tem várias outras empresas que fazem só isso. Então, você quer abraçar mais um pilarzinho dessa indústria 4.0? Então, tem que se mexer. E outra, tem tecnologia que está na indústria 4.0 que ela já domina muita coisa já do nicho. Então, para ela pegar mais não vai ser mais uma coisa para dar dor de cabeça, não. Não. Vai ser mais uma coisa para gerar lucro, para ajudar. Para ajudar todos os pontos. E fechar ali, né, o ciclo em volta atender com 80%, 90% de solução da indústria 4.0 para o mesmo cliente, né? Perfeito, é isso mesmo. Inclusive, a gente tem um caso muito de sucesso, bem legal, que eu acho que é mais comercial do que industrial, que são as praças de pedágio na parte das pistas automáticas, né? Legal. Lá tem solução SIC também. E por que eu estou puxando esse assunto? Porque parece que é só uma automação simples, mas é uma digitalização violenta lá. Porque ele faz a perfilometria do veículo, faz a contagem dos eixos lá de caminhão para fazer a cobrança correta, e ele faz um cruzamento de dados com a nuvem, com a NTT e outras, né, órgãos aí, para fazer a cobrança correta. E só foi graças a toda essa digitalização, entendeu? Se não tivesse isso, a pista automática não existiria tão fácil assim também. E você falou dos eixos, tem alguma coisa de célula de carga também ou não?
É só sistema de visão ali. Lá é só cortina de luz, não é nem sistema de visão. Cortina. Cortina de luz. Então, Eu pensei que por causa dos eixos, né? Teria algo do tipo com uma célula de carga e um ponto em específico para fazer a passagem e a contagem Lá ali. eles fazem redundância, né? Como que é a tá. redundância? Tem sensores no solo, tem os laços indutivos Tá. e também as cortinas de luz, que aí com a sombra, né? Que o veículo passa entre a cortina de luz, ela consegue verificar se tá o eixo no solo ou não. Tá. E aí ele consegue criar uma perfilometria, um software que foi desenvolvido para isso, e aí ele consegue fazer a cobrança de acordo com que o veículo está categorizado, classificado, entendeu? Mas é uma cortina normal ou uma cortina que tem um tempo de resposta um pouco mais... Cara, é uma cortina mais que alto? para nós é normal porque é a MLG, né? É uma cortina de automação que a gente usa no mundo inteiro para várias outras aplicações. E ela, por ser um hardware bem robusto, Tá. ela conseguiu se enquadrar nesse ambiente aí de pedágio. E com a né? redundância você fecha o ciclo Fecha- ali é e isso dá aí. uma... É isso aí. E é muito legal. E a gente tem outras soluções também que a gente está agora no Free Flow, né? Que agora vai dar esse boom aí até acho que 2030, 35. É o Free Flow, que é uma outra solução, que aí é montado um pórtico, né? E utiliza-se scanners de medição a laser ou os lidars para fazer, coloca numa posição correta ali e ele faz o escaneamento por nuvem de pontos, ou seja, os retornos de luz, ele consegue fazer toda essa perfilometria. Mas não é aquele esquema da cobrança que tem de pedágio lá... Quem falou pra mim? Acho que alguém me falou que tinha... Tem lá no Rio... Na praia? Ubatuba É. ali, é para esse aquele? tipo de solução. Ah, entendi. Que daqui entendi. para frente, no Brasil inteiro, vai ter esse tipo de solução aí, que é Free Flow, né? Ah, que Que é legal. sem pedágio. Vai fazer a cobrança automática sem pedágio, né? Vai ficar marcar na conta lá. Marcar na conta, Vai vir uma exatamente. fatura de cartão. Mais ou menos, né? Como que vai funcionar? Quem tem tag, vai ser cobrado na tag, normal. Certo. Quem não tem, as concessionárias tiveram que fazer algumas formas de cobrança, né? Você tem que consultar lá o site da concessão, colocar a placa e tudo mais, e lá vai ter as cobranças. Você consegue pagar por lá. Ou você pode ir em postos de autoatendimento, ou até por WhatsApp, ou outras coisas do tipo. Mas é até legal, o pessoal que ainda não conhece muito essa solução, fiquem atentos, né? Para não gerar multas, né? Então, as concessões estão fazendo esses tipos de pedágios automáticos, né? Então, né, entre em contato ou verifique no site aí para ver todas as funcionalidades deles, tá? Muito E isso bom. a gente só utiliza os sensores da SIC para ajudar na cobrança, né? Certo. Para saber se é carro, se é caminhão, para montar todo o perfil 3D do objeto e saber se o eixo está no solo ou não. Em PLC, placa dedicada, é uma solução com placa dedicada ali? É um computador, como se fosse um computador aí com alto processamento. Aí essa parte de software aí é por conta da concessão. Tá, entendi. A SIC em alguns só também, não são todos, usa o LiDAR para poder mandar essas informações para eles fazerem essa digitalização aí. Ah, entendi. Bom, já falamos bastante aí de soluções ótimas da SIC. E agora tem um vídeo aí pra gente dar uma olhada melhor aí, né? Como que... Isso, é mais um vídeo bem feito da SIC, ilustrativo de tudo isso que a gente falou de dados, né? Show de Então bola. você vai ver que lá ele não vai referenciar nenhum produto em si, Tá. e sim de dados e o que os dados são úteis, né, para o nosso dia a tá. dia. É um pouco do que a gente falou aqui hoje. Tá, Então vai legal. ser bem legal. Solta aí, Luiz, pra nós. Então é um vídeo, né, que a gente utiliza bastante, né, para poder ilustrar tudo isso que a gente falou. Então eles podem medir, detectar, né, identificar com as câmeras de visão, monitorar, controlar a parte de segurança, né? Então tudo isso extrai dados para a gente, né? E eles estão coletando os dados para algo novo, que é o que a gente falou, né? Sim, Para sim. infinitas possibilidades, que é o novo diamante da indústria, só que ele precisa ser polido, né? Polido, é. Ou seja, como? Através dos algoritmos de inteligência artificial, com as soluções de nuvem, inteligência artificiais, e aí ele se transforma em uma nova dimensão, né? Que é justamente a integração de tudo isso
e para ter a visibilidade através, né, de dashboards, web services, né? Então é basicamente isso que a gente falou, que é justamente para aumentar a performance, aumentar E aumentar a integração entre todos os pilares também, né? Exatamente. E aí é possível fazer a customização da forma que você quiser com esses dados, né? E com esses softwares que a gente tem aí de o Node-RED, o Field Analytics, a gente consegue fazer um monte de soluções envolvendo esses dados, né? Então esse aí é um pouquinho do que a gente gosta e faz quase que no dia a dia sobre digitalização e integração de dados. É isso aí. Legal, top. E, cara, qual que é... Agora eu vou fazer uma pergunta que é difícil fazer aqui, mas eu vi ali, né? Vejo a indústria 4.0, vi o vídeo ali, a gente falou aqui. Qual que é o seu sentimento trabalhando aqui, assim, com a indústria 4.0 e na SIC, que é uma empresa top, né? Aí, qual que é o seu sentimento de, tipo assim, do legado e de... Tá no início, vamos dizer assim, tá no início dessa fase, né? Sim. Porque assim, eu acho que agora, daqui para frente, que vai começar a fazer sentido os investimentos reais na indústria 4.0, porque até então ficou muito na teoria, né? Isso, perfeito. Muito nas escolas, universidades e na internet falando, mas de materialização era pouco, né? É pouco, ainda é pouco, tá? Agora a gente vê que fabricantes de máquina e tudo mais estão vindo meio que por padrão já essa solução é o Link, mas também tem que mudar um pouco, vamos falar assim, a nossa cultura, né? Sim. Que a nossa cultura, ela ainda é um pouco antiga, né? É o clique-clack que a gente brinca, o PLC recebendo um sinal 24 ali, né? Então, acho que a primeira parte é a gente ter que mudar um pouco o nosso conceito básico, a nossa cultura de fazer esse tipo de investimento. E não é um investimento caro, foi isso que a gente falou. Aí sim, depois a gente vai ter aí um boom nessa tecnologia, né? E se for estudar um pouco mais, né, da indústrias 4.0, já estão até falando em 5.0 já. E a gente não tá nem na 4 direito, né, 4. Aqui no Brasil. Mas é isso, é mais cultural, né, e tirar esse amuleto, né, de que é caro, de que é difícil. E aí eu tenho certeza que... Mas você sabe o que ajuda, cara? Vai mudar bastante. Ajuda, eu acho que o William Franco, ele da Natura, ele veio aqui. Sei. A gente já fez bastante coisa lá com ele. Ele falou de vocês. Ele veio, a gente começou a falar, né, a respeito da indústria 4.0 e eu falei para ele, cara, eu acho que ainda não tem muita prova real de retorno de investimento para que as pessoas modelem, né, se espelhem e comecem a fazer. Eu acho que assim, tem que ser um conjunto, não só informação, que nem a gente tá propagando aqui soluções, a gente falou de vocês, falou do pessoal da Metaltex, que tem uma solução lá de coleta de dados, falou de... o William veio aqui, legal, a Festo, todo mundo. Só que assim, eu acho que a informação sobre esses cases que você falou da parte de embalagem, elas ainda estão muito ocultas. Eu acho que tem que propagar um pouco mais. Sim. Por isso que o intuito do Dapcast aqui é trazer as pessoas, porque assim, quanto mais informação e mais você tiver como modelar, mais fácil provar o retorno, ou não é? Concordo plenamente. Uma das coisas que a gente costuma fazer bastante é essas workshops, né? Sim. Para as indústrias, para os clientes e mostrar esse valor, né? E também a gente está utilizando, que nem, né, você faz e falou, a parte das mídias digitais também, né? Então, mensalmente, nossa equipe, né, lá da parte de gerenciamento de produto, divulga um webinários legal. sobre esse conceito. Já passa o endereço aí já pra galera, então. Boa, legal, para quem quer amanhã não, né? Porque aqui a gente vai ter um webinar, tá? Todo mês a gente tem webinars na SIC. Então no canal da SIC Brasil, lá no YouTube, procura lá SIC Brasil, vai ter o primeiro canal lá. A gente tem muita solução, tem muito webinar. O André Vezar, outros colegas fazem também webinars voltados para segurança, controle de qualidade usando câmeras, sensores de distância, IO-Link, digitalização, em todos esses outros tópicos que a gente falou. Então, siga lá a gente também. Ótimo. Cara, é muito importante a gente propagar esse tipo de informação, né? E levar até as pessoas, porque assim, eu acredito que escolas técnicas, Senai e tal, estão falando, né, universidades, estão falando da indústria 4.0, mas eu acho que
de agora para frente não vai acontecer o que estava acontecendo. O que a gente falou, sai da graduação, aí o cara fala, vou trabalhar com indústria 4.0. Cara, são poucas empresas que ele vai encontrar Com esse conhecimento, com esse nicho, com esse nicho. É com isso esse aí. nicho, porque o nicho ainda tá bebê, Tá. não tá desenvolvido no Brasil. Perfeito. São Então, algumas empresas, algumas indústrias que tem. O próprio William Franco, a Natura, foi um sim. caso muito legal que a gente trabalhou junto lá também. E alguns Senais, eu já visitei alguns Senais, acho que o de Campo Limpo. Cara, eles estão com uma solução bem legal lá de indústria 4.0, com máquinas, com realidade aumentada ali. Que legal. De painel, muito legal. Então, Eu vi eu fui num workshop do William, cara, antes da pandemia até. Porque assim, né? Pra nossa geração dividiu antes da pandemia e depois da pandemia. Perfeito, é uma loucura. Divisor de tempo, cara. O que aconteceu? Eu vi lá aquele óculos da Microsoft, Sei, um muito negócio legal, bem bacana, né? Muito além da nossa realidade, né, Muito cara? além, Do que a gente muito vê além. hoje, né? Muito além mesmo. Puta, cara, eu gostei. E a manutenção preditiva está indo para esse caminho, que Sim. facilita muito. A SICK tem um software também de realidade aumentada. Você viu quanta coisa que eu falei aqui? A Olha. SICK ela tenta sempre estar em Então, todos os falou pilares. de vários pilares, né? Ela também tem um software que a gente chama de SARA, que é realidade aumentada, alguma coisa de SICK, né? Realidade aumentada da SICK, Tá. que é o SARA, tá? E lá você consegue, por exemplo, scanners de segurança. Você consegue integrar tudo nesse software e aí você consegue, através do celular, você faz o escaneamento de um marker, né? E aí ele consegue carregar os dados desse scanner de segurança, a área, por exemplo, tamanho da área que ela está configurada. Os sensores IO-Link, se ele está com temperatura alta ou não, se ele está acionado ou não, se ele está com algum tipo de problema. E agora a pergunta de 1 milhão. A licença é gratuita? Não. Ah lá. Por que eu falo isso? Porque da parte de segurança a licença né? Na verdade, eu não sei se é gratuita. A gente pegou porque a gente comprou os itens e teve a licença gratuita para nós. Sim, legal. Mas hoje eu acho que de segurança ela deve ser gratuita, não é? Do FlexSoft. Não, para o FlexSoft, para toda a solução de segurança, para todos os sensores da SICK, o nosso software de programação deles, que é o SOPAS, todos os nossos softwares que estão no site são gratuitos, tá? Deixar bem claro isso. O que não é gratuito, por exemplo, é o Field Analytics, que ele precisa ter. Você precisa saber quantas tags vão ser endereçadas e aí você vai ter um preço em relação à quantidade de dados que você vai endereçar, né? Sim. Próprio SARA, né? Você também precisa, tem algumas licenças lá para determinados produtos, tá? E também a nuvem, né? Que é uma subscrição, né? Ou seja, uma assinatura, né? Então, são só esses softwares que tem algo por trás que a gente paga uma licença. Cara, mas todo o resto é tudo gratuito. Mas eu sou suspeito em dizer, mas eu acho que a SICK ela sai muito na frente com as licenças gratuitas do que a gente tem acesso, cara. Legal, A gente tem FlexSoft, a gente tem CPU aqui reserva que a gente programa aqui. Inclusive, gente, nós estaremos na feira, tá? Na Mi Expo, dia 22, 23 e 24, no Center Norte, tá? Mi Expo de outubro. Nós estaremos lá e levaremos também soluções SICK lá. Que legal, a gente fica bem feliz. A gente tá combinando aí com o Vezar, tudo, com o Kleber, pra gente levar uma solução SICK, porque nós somos integradores, gente. Nós fazemos adequações NR12, mas nós utilizamos os produtos da SICK também, e aí a gente vai levar um CLP completo de segurança, com 2 IO seguro, com uma CPU que legal. A zero, tá. E aí um cartão de automação também integrado para mostrar para o pessoal que tem o cartão de automação, por exemplo, coluna luminosa, sinalização que não impacta na segurança, você não precisa usar o cartão de segurança. Isso aí, legal. Então a gente vai levar isso tudo lá na feira, vai levar o exemplo de gradil, vai mostrar para vocês como que faz adequação em linha de produção, bem bacana. Então 22, 23 e 24 no Center Norte em outubro, Mi Expo. O Grupo DAP tá lá. Legal, parabéns. A gente vai estar lá mostrando soluções e a gente vai estar fazendo vendo uma parceria com a Endres também. Que legal. Levar uma parte de instrumentação, vai ser bem bacana lá o nosso stand. Não, legal. E feira é muito legal para você mostrar as inovações, né? Exatamente. Assim que ela costuma
para participar bastante da Expo MAF, FISPAL, Sim, entre outras, FEIMEC também. Eu fui lá, eu vi o stand da SIC lá. Que legal, cara. Inclusive eu falei com o Kleber, ele não ia estar lá, mas aí... porque o Kleber atendia a nossa região, agora não é mais, é outra pessoa. Sim, sim. Só que como eu conheço... olha, nem era o Kleber ainda, acho que era o Thiago. Cara, era uma outra pessoa que atendia aqui, acho que era o Thiago. Entendi. Mas é bem, bem antigo. Quando a gente teve treinamento com o Vezar, faz uns 7, 8 anos atrás. Caramba, faz eu tempo era estagiário ainda, hein? cara. Faz tempo que a gente utiliza aí solução SIC. Na parte da integração. Daquela época para hoje não mudou muita coisa, né? Os produtos, claro, eles vão se modernizando, mas ainda o conceito para FlexiSoft ainda é bem parecido. Tem produtos novos, o Rely, entre outros, Flexi Compact, né? Sim. Mas a teoria é que o Flex Compact é uma solução, o próprio nome já diz, né? Mais em conta ali. Mais em conta, menorzinho e tal. Menorzinho. E melhor para vocês concorrerem também com soluções, né? Exatamente. Do tamanho. Perfeito. Vocês não podem trabalhar só com Enterprise também, né? Não hoje em dia é difícil. É mesmo. Tem que abrir o leque ali, porque se você já tem a tecnologia, por que não? É só dar uma enxugadinha ali para poder estar em todos os exatamente. nichos. Aí eu concordo com você. E a SIC também está bem forte na parte de sistema de visão. Que legal. Agora em dia está muito legal. É um outro colega que toca essa parte, tem também bastante documento aí no YouTube e tudo mais. Então a gente está com umas câmeras com inteligência artificial, câmera colorida, cara, os negócios bem, né? Câmera 3D, sabe? Então legal. Tudo para inspeção de qualidade também é muito legal. Cara, já leva o recado para ele que as portas estão abertas para ele vir aqui bater um papo com a gente. Pode falar. E o Danilo Flores é um cara fantástico, conhecedor. O Vezar veio aqui a primeira vez, falou que tinha mais pessoas. Cara, aí, falei, as portas estão abertas para vocês aí da SIC. Legal. Pode falar para ele. Passa meu contato para ele, a gente vai acertar um Dapcast com ele aí. Legal, combinado então. Bom, estamos finalizando aí, chegando no final, batemos um papo legal. Tem muito assunto, mas vai ter mais oportunidades ainda. E aí fica a oportunidade para você passa os seus contatos, né? O site da SIC você passou, mas sim. O óbvio tem que ser dito, então redundante, passa de novo. Perfeito. E aí passa os seus contatos também, como o pessoal aí, os nossos inscritos, porque neste momento do Dapcast, gente, eu tenho certeza absoluta que você já está inscrito, já deixou seu like e ativou o sininho para avisar você dos conteúdos novos. Perfeito, é isso aí. Então, primeiramente, quero agradecer a oportunidade aqui. É muito legal ter esse podcast falando de manutenção, de automação, de indústria 4.0. Eu acho que isso vai ser uma outra ferramenta habilitadora aí para todos nós, que eu também consumo muito conteúdo. Então, pessoal, eu convido vocês né? Para quem não se inscreveu, inscreva no canal e também o canal da SIC Brasil lá no YouTube. Estamos também no LinkedIn, tá? No canal oficial da SIC lá no LinkedIn. Meu LinkedIn é o meu nome completo, né? Rafael Camberlingo Pinto e Silva. Depois eu coloco o linkzinho aqui. Legal, põe na tela. E é isso, pessoal. Agradecer a oportunidade e se tiverem dúvidas aí, meu e-mail é o rafael.silva@sic.com.br. Eu estou disponível aí para poder conversar com vocês, tirar dúvidas, não tem problema algum. E o site da SIC é o www.sic.com.br e lá a gente tem todos os nossos produtos, soluções, e ele é legal que é setorizado em menus, então tem menu de produto e tem menu de solução. Legal. Então você quer resolver um problema, uma solução para fim de máquina, para outros ambientes, você vai por solução e não por produto. E aí ele indica os melhores produtos para a solução também. Cara, bacana. É sempre um prazer ter vocês aqui. Eu que agradeço, na verdade, porque assim, o Dapcast, ele só tem por causa das pessoas que estão em casa, né, que estão no trabalho, que estão nos assistindo, e por causa de vocês que, pessoal, eles vêm aqui de bom grado compartilhar tudo com vocês, conhecimento técnico, tá? Eles trazem as novidades da indústria. Eu acredito que a indústria tem que ter mais informação da indústria no digital. Concordo. É claro que a gente sofre algumas barreiras, como compliance, segredo industrial e tal, mas o que a gente puder compartilhar, né, que for conhecimento do profissional, uma habilidade, um insight, um produto, uma solução, eu acho que tem que ser compartilhado, né? Concordo. O que se pode compartilhar tem que ser compartilhado. E tem que estar de fácil acesso, né? Para todos, né? Exato. As pessoas que estão no Senai, estão se formando no técnico ou na graduação, né?
para escolher um nicho, para absorver um pouco mais de conhecimento, cara, o lugar é aqui, né? Aí, querendo ou não, a gente está construindo alguma coisa, né? Uma evolução. E esses novos que estão vindo aí, se formando, eles têm que seguir, né? Exatamente. Então, eles têm que consultar alguma coisa, uma base de dados forte. Modelar pra poder... a carreira, né? Ver o nicho que eu gosto, ver, pô, gostei do que o Rafael falou lá, eu vou seguir né, nesse nicho aí, nesse caminho. Exatamente. Cara, é super importante isso aí, é ou não é? Isso aí. Obrigado, muito bom. Eu que agradeço. Viu? Agradeço a todos vocês também. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Obrigado, hein?